Boa noite a todos. Meu nome é Andréa Lofgren. Eu trabalho especificamente com gestão de empresas da economia criativa. Sempre me fascinou muito esse universo da gestão de projetos para produtos culturais. O nome da palestra é para produtos culturais, mas eu levei ela um pouco além e vou falar um pouquinho não só de produtos culturais, mas de produtos criativos de uma forma geral. O que são os nossos objetivos hoje? A ideia é que a gente passe de uma forma, faça uma pincelada de como é que funciona um projeto dentro do ambiente criativo. Quando você olha para gerenciamento de projetos de uma forma geral, você acha que ele não tem absolutamente nada a ver com o mundo criativo, com a criatividade. Por quê? Porque, a princípio, a ideia não é promover um fluxo livre de ideias. Então, como é que a gente pode falar sobre gestão de projetos, que parece ser uma coisa extremamente engessada, para o mundo criativo? O criativo, ele é a pedra angular das inovações do mundo, porque ele tem uma incapacidade de se manter dentro de uma caixa e uma capacidade muito grande de pensar fora dela e de apresentar soluções que beneficiam não só as organizações para quais os projetos se executam, mas também a forma como esses produtos são gerados dentro desse ambiente. Gerenciar pessoas criativas é extremamente desafiador. Eu não sei se alguém já tem alguma experiência em gestão de projetos nesse ambiente, mas você não pode engessar pessoas criativas. Então, um gerente que vai gerenciar um projeto dentro desse ambiente, ele tem que ter a capacidade de compreender uma ideia abstrata e moldá-la à realidade, mantendo a equipe motivada e por meio de processos que viabilizem a finalização desse produto. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai explorar a gestão de projetos dentro das indústrias criativas e culturais, abordando certas características que são essenciais que sejam entendidas para que a gente consiga gerenciar um projeto criativo. Eu vou passar por 4 tópicos de uma forma muito geral. Primeiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre projetos criativos e suas características especiais. Por que eu estou falando isso? Porque um projeto dentro do ambiente criativo, ele é único. Ele não pode ser comparado, por exemplo, a um projeto de engenharia, de fazer um carro, de fazer um produto que não tenha como insumo principal a criatividade. Eu vou falar um pouquinho sobre escolha do método. Que método de gestão de projeto se aplica melhor ao meu projeto criativo? Existem inúmeros, vamos falar e olhar alguns deles. Depois, vamos entrar naturalmente nas ferramentas, no ferramental, ou seja, o que eu consigo utilizar para facilitar a gestão desse projeto. E, finalmente, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente começa a organizar essa salada. Então, vamos lá. O que tem de diferente num projeto criativo? Um processo sequencial, todo rígido, certinho, ele não funciona com pessoas cuja base é a criatividade. Por quê? Porque a criatividade, ela é fluida, ela é subjetiva. E o processo de planejamento e execução de um projeto, nesse contexto, não pode ter um roteiro fixo. Ele tem que ter um roteiro flexível. Outra coisa que é completamente diferente em projetos criativos é que o sucesso do projeto, ele é medido de uma forma diferente do que um projeto de carro, por exemplo. Você mede um bom design, você mede um bom conceito, você não olha só a parte de grana, se ele é rentável ou não. Você tem um componente emocional que é muito forte. Então, não é a entrega pura e simples que significa que o projeto teve sucesso. Antes de entrarmos na gestão de projetos, vamos falar um pouquinho sobre o ambiente no qual esses projetos se inserem. O que pessoas e empresas que atuam nos setores criativos têm de tão especial? A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe a necessidade de uma grande autonomia criativa. Elas precisam ter a liberdade para criar. Outro elemento que é importante, e justamente aí é que entra a questão da gestão de projetos, é que existe a necessidade de você ter um equilíbrio entre o que a gente chama de criatividade e o que a gente chama de comércio.
Então não adianta eu viajar na maionese e criar um produto completamente diferente se ele não tem como entrar no mercado. Eu sei que existem inúmeras discussões de que você cria o próprio mercado, Bill Gates, né? Você não sabe o que a pessoa quer, então você cria aquilo. Sim, de fato, mas no mundo real, esse equilíbrio ele é importante. Então você tem que dar a liberdade suficiente para que a criatividade flua, mas ter o mínimo de arcabouço para que aquele produto ou serviço ele tenha algum tipo de sucesso comercial. Outro elemento que é fundamental, que é muito típico dos setores criativos, é que ninguém cria nada sozinho. Geralmente um produto criativo, seja ele uma campanha de marketing ou um álbum, ele é criado por uma combinação de competências. Geralmente você tem um designer, você tem o cara que faz o protótipo, você tem uma série de pessoas que precisam colaborar para que esse produto ou serviço aconteça. E aí o que acontece com isso? Na hora que você tem uma rede de cocriação, você começa a ter uma diversidade muito grande e níveis muito grandes de competências diferentes que precisam trabalhar juntas. Quem já trabalhou em projetos DCO sabe muito bem como é que funciona isso. Você tem o pessoal da grana, você tem o pessoal do design, você tem o pessoal que imagina os cenários, e essas pessoas precisam trabalhar em conjunto. Outra coisa que talvez seja mais complicada de gerenciar é a conexão emocional com o produto. Ninguém tem conexão emocional com o carro. Eu não conheço ninguém que trabalha com criatividade que não tenha conexão emocional com o produto, com a campanha, com o álbum, com a música. E isso, ela muitas vezes faz com que certas decisões sejam tomadas de uma forma irracional, digamos assim, ou não tão racional quando poderiam ser. Isso, esse elemento em particular é que faz com que a gestão de um projeto criativo se torne particularmente interessante e desafiadora. Outra característica que aí a gente começa a entrar na parte de gestão de riscos é o alto nível de incerteza e o altíssimo risco de qualquer produto criativo. Você, quando está fazendo o seu produto ou o seu serviço, você não sabe se ele vai ter sucesso ou não. Então ninguém começa um projeto criativo necessariamente tendo em vista se ele vai ter ou não vai ter sucesso comercial. Se o consumidor, ele vai continuar gostando daquele tipo de música, se aquele filme ele vai fazer sucesso. Então, assim, existe um alto nível de aposta, na hora que a gente começa um projeto criativo. Isso faz com que qualquer gerente de projetos tenha que lidar com a gestão de fracassos. Trabalhamos durante esses meses todos para fazer esse produto a serviço e no final não deu certo. Como é que eu lido com isso? Da mesma forma, um projeto criativo ele tem que lidar com gestão de críticas. Por quê? Porque um projeto criativo ele não é desenvolvido de uma forma linear. E quantas vezes no meio do caminho alguém diz, isso aí eu não gostei, faz de novo. Então, essa gestão de críticas é algo que, se não for bem gerenciado, você acaba tendo um problema dentro da sua equipe. Altos custos de produção, ou seja, o investimento upfront, o investimento inicial de projetos criativos, ele costuma ser extremamente alto. Investimento esse que gera, por si só, um estresse adicional. Próxima característica que é muito interessante é que, na hora que a gente fala de projetos criativos, na realidade, muitas vezes você não está falando de um único entregável, deliverable, como a gente chama. Geralmente você tem uma série de projetos que são desenvolvidos em paralelo. Você desenvolve a composição, ao mesmo tempo você já está planejando o álbum, ao mesmo tempo já tem alguém olhando para a parte de marketing, ou seja, os produtos eles acontecem e são desenvolvidos em paralelo, o que naturalmente em termos de gestão de projeto adiciona uma complexidade maior. Vamos lá, como é que isso afeta o meu projeto? Primeiro, gestão de expectativas do cliente. Muitas vezes e o cliente nesse contexto é sempre aquele que demanda aquele produto ou serviço. Eu vou citar um exemplo, que é um exemplo super tradicional, que é, por exemplo, um aplicativo de TI. Muitas vezes já existe na cabeça do cliente uma visão do que ele espera daquele produto. E quando você tem uma visão relativamente clara do que você espera do produto em termos de funcionalidade, em termos de recursos específicos, fica mais fácil você transmitir isso para a equipe que vai construir aquele produto. Para projetos criativos,
Muitas vezes o cliente tem uma visão do que ele quer, mas ele não sabe exatamente o que aquele produto, como é que aquilo vai funcionar direito. E na hora que você tem um alto nível de incerteza em termos de requisitos, fica mais difícil você explicar para a galera que está fazendo o desenvolvimento, né, dos diferentes elementos, o que é necessário. Muitas vezes, então, o cliente pode saber o que quer, mas ele não sabe necessariamente do que ele precisa. E conseguir traduzir essas vontades, digamos assim, de um ente externo para a equipe de criação é uma capacidade que eu entendo como fundamental para qualquer pessoa que haja como gerente de projeto nesse contexto. Educar o cliente, ele vem justamente, ele passa por isso. Ouvir o que ele tem a dizer, tentar entender como é que as equipes vão conseguir viabilizar, né, ou transformar aquela visão daquele cliente, esclarecer ao cliente quando as coisas não são possíveis e, finalmente, comunicar essa visão que ele quer de volta para ele. Fulano, eu entendo que você quer, né, algo gigantesco, mas infelizmente não será possível da forma como você quer. No entanto, temos aqui uma forma alternativa de viabilizar o que você quer. Então, essa gestão, ela é muito importante para que o projeto consiga andar. Outro efeito que é muito importante que ele esteja claro é que, como a gente já falou, né, sobre a parte de educação do cliente, é também fazer a tradução para a equipe. Como é que você pega um requisito que ele é extremamente genérico e você transforma isso em elementos, né, em pedaços que podem ser gerenciados? E aqui o importante é entender, né, de que alguns elementos da equipe exigem um detalhamento maior do que outros. E saber fazer essa comunicação e esse meio de campo é um efeito justamente dessas incertezas e dessa rede de cocriação que a gente viu lá atrás. O terceiro elemento, que eu acho que é o mais importante, é o que eu chamo de pessoas únicas e insubstituíveis. Em projetos de engenharia tradicional, possivelmente, você substituir uma pessoa pela outra tem um efeito relativamente pequeno. Em projetos criativos, você substituir uma pessoa pela outra pode ter efeitos cataclísmicos, porque possivelmente aquela pessoa é a única pessoa que tem o nível de competência que é necessário para que o projeto ocorra. Então a gente não consegue trazer pessoas novas puramente por suas competências, e isso é uma característica muito interessante, que a economia criativa ela é uma economia de relacionamento. Muitas vezes você trabalha com seu amigo, você trabalha com aquele colega que você já conhece, porque você sabe como ele trabalha e você sabe que ele vai conseguir entregar aquele elemento da sua visão. Então, muitas vezes não adianta eu trazer 10 recursos adicionais porque o projeto está atrasado, quando na realidade o que eu preciso é que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas com aquela competência especial faça o trabalho. Vamos lá, vamos para a parte um pouquinho mais prática. Qual o melhor método para gerenciar um projeto criativo? Mesmo no mundo da música, na indústria da música, a gente tem trocentas coisas que podem acontecer. Fiz um apanhado, né, de coisas que eu lembrei. Então, por exemplo, gravar e compor música, na realidade, compor e gravar a música, produzir show, produzir festivais, criar aplicativos, compor música comercial, criar produtos de mídia, criar produtos educacionais, fazer um aftermovie, fazer um documentário, videoclipe, blog, website, podcast, merchandising, enfim, 500 coisas que estão relacionadas ao mundo de vocês. Cada um desses elementos, né, ou seja, projetos para cada um desses elementos, ele é completamente diferente. Então, assim, o que eu estou querendo demonstrar com esse slide? Que existe um ambiente gigantesco de projetos diferentes que a gente pode fazer dentro da indústria da música. Cada um desses projetos, ele precisa ter um método diferente de gestão. Não adianta a gente falar, projetos para projetos criativos, você vai fazer tudo exatamente igual. Não vai. Porque a dinâmica de você fazer e gravar, né, uma música, um álbum, é totalmente diferente de você produzir um show. Então, assim, diante da enorme diversidade de tipos de projeto, né, de tipos de produtos, de tipos de serviços que podem ser criados no âmbito da indústria da música, cada um ele tem uma especificidade. O que eles têm em comum? Todos eles, sem exceção,
acabam passando por algo chamado tríplice restrição. O que é a tríplice restrição? A gente tem 4 elementos que interagem entre si, que é o escopo do projeto, que é a qualidade do produto ou do serviço, que é o custo daquele projeto e o prazo, né, o tempo, né, como a gente chama, time, né, daquele projeto. E a vida como ela é o seguinte: se você quer um projeto que tem alto custo e grande qualidade, possivelmente vai impactar o prazo daquele projeto. Se você tiver um projeto com alta qualidade, mas que você precisa para amanhã, aquilo vai custar caro, então vai impactar o teu custo. Se você tiver um tempo muito restrito e um custo muito limitado, aquilo vai impactar a qualidade do seu projeto. Se você tem uma limitação de tempo ou de custos, o teu escopo acaba tendo que ficar menor, ou seja, você tem que selecionar, fazer menos coisa dentro daquele tempo que você tem. Essas restrições a gente não tem como fugir. E é justamente a profissão de gerente de projeto, ele é o cara que equilibra esses 3 elementos, esses 4 elementos, aliás, na hora que ele faz o planejamento. Muito bem. Bom, existem inúmeros métodos de gestão de projetos. Eu selecionei os 5 que eu entendo que são mais apropriados, digamos assim, para o nosso ambiente criativo. Por quê? Porque eles são mais fáceis de usar e porque eles têm certas características que fazem deles mais apropriados para o que a gente está buscando fazer aqui. O PMI, né, PMI é Project Management Institute, que é uma instituição que criou algo chamado PMBOK, Project Management Body of Knowledge. E essa instituição, ela gerou um modelo, né, composto de várias etapas, né, que ele não é prescritivo, mas ele é um modelo mais estruturado. Ele poderia ser usado para um projeto criativo? Acho que sim. Só que levando em consideração que a gente não pode pensar em projetos criativos como se fosse um projeto de um carro. A gente tem que pensar o projeto criativo como ele é. A escolha do método, ele é muito importante por isso, porque ele tem que prever e abraçar as características da indústria na qual a gente está inserido. Então, hoje a gente vai falar de 5. Na realidade são 4, né? Mas 4.5 e eu vou explicar por quê. A gente tem o clássico método em cascata, que é esse que eu falei. Você tem uma fase, aí você termina a fase e passa para a próxima fase, né? Que é esse bichinho aqui. Então aqui você tem 5 fases onde finalizou uma, você passa para outra, você não volta. Não existe uma retroalimentação aqui. Então você você inicia o projeto, ou seja, você faz o planejamento, aloca os recursos, define o escopo do projeto, né? Define a cara do produto. Aí, finalizado isso, aí você vai para a próxima fase, que é o de planejamento. Então você não volta para trás, você simplesmente olha para frente, ou na realidade para baixo, porque é uma cascata, né? Então, se eu acho que alguns projetos podem ser gerenciados assim, talvez. Se você entende que existem elementos para isso, usa o método em cascata. Né? Ele é linear, tá, não tem vai e volta aqui, né? Mas não sei se aplica a todos os projetos criativos. O próximo método que a gente vai olhar é o que a gente chama de ágil, né? O agile, né? Como o americano fala. Ele é mais do que ele não é bem uma metodologia, ele é uma filosofia, né? Que constrói em cima de incrementos. As fases que a gente falou são mais ou menos as mesmas. Você planeja, executa, testa, tudo isso acontece igual. Mas em vez de você ser linear, ou seja, terminou uma coisa, foi para a próxima, aqui você tem ciclos. E você vai fazendo melhorias incrementais. O que isso tem de grande vantagem? Você consegue corrigir coisas sem brecar o projeto. A desvantagem é que você pode rodar para sempre, né? Tipo assim, vai ser aquele clássico ótimo inimigo do bom. Então, metodologia ágil, ela é isso. Ela é uma forma de gerenciar um projeto menos engessada naquelas sequências que a gente viu lá atrás, né, no último slide. O Scrum, ele é uma metodologia dentro da filosofia do ágil. O que o Scrum tem de especial? Ele tem uma metodologia de trabalho para o gerente de projeto. Então, são reuniões diárias ou semanais,
onde, né, você coloca na frente da equipe toda o andamento do projeto. Existe uma forma de você fazer isso. Eu nunca consegui trabalhar com Scrum, porque os meus projetos, eu nunca tinha o tempo, a agenda e a disponibilidade da minha equipe, né, da equipe de projeto, para estar disponível para fazer essas reuniões. Mas, em certos contextos, funciona muito bem. Então, assim, eu acho que é uma alternativa bem interessante. Se você tem uma equipe pequena, por exemplo, né, que você consegue se juntar com aquelas pessoas, né, de uma forma recorrente. Se você conseguir falar com a equipe de projeto todo dia, eu diria que você tem grandes chances de diminuir qualquer tipo de ruído ou de erro, né? Próximo também é considerado um método ágil, chamado Kanban. Já deve ter visto, né, um quadro desses, né? Coisas a fazer, coisas em andamento, coisas finalizadas. O Kanban é isso. O Kanban é uma forma visual de gerenciar um projeto. Aqui eu exemplifiquei para vocês estão vendo 3 cores, né? Isso aqui é uma forma visual de mostrar como é que 3 equipes estão trabalhando. Então, a equipe número A, digamos que é a equipe de design, tá? Ela tá com 3 atividades atrasadas, backlog significa atrasado. Ela tem 2 atividades que precisam ser iniciadas ou estão no início. Ela tem uma atividade em andamento e ela finalizou uma atividade. A equipe número 2 não tem nada atrasado, mas tem uma atividade alocada a ela, mas ela não tem nada em andamento e nada finalizado. A terceira equipe, aí vocês veem a mesma lógica. Então, isso aqui, para que isso aqui é prático, né? Nada mais é do que ele visualmente mostra para todas as equipes onde é que elas estão. Eu adoro usar Kanban, porque eu acho que é uma forma muito fácil de você mostrar para os outros o que está em andamento, o que está atrasado e o que está finalizado. O que acontece com essa sistemática em termos de replanejamento, por exemplo? Se você consegue identificar que você tem 3 atividades no atraso, o gerente de projeto vai se ligar nisso. O que está acontecendo naquela equipe? CPM, cadeia de caminho crítico. É um nome chiquérrimo para uma coisa que eu tenho certeza absoluta que você já deve ter feito, que é cronograma. É você, dentro de uma ferramenta, determinar que atividades precisam ser feitas, em que ordem que elas precisam ser feitas e que atividade dessas atividades todas é fundamental para que o projeto vá adiante. Então, por exemplo, você precisa da aprovação de alguém e sem essa aprovação o projeto não anda. Isso você mapeia nessa metodologia. O que eu faço? Esse método, né, caminho crítico, ele já pressupõe que quem faça o planejamento inclua no planejamento ele chama de buffer, é a palavra inglesa para isso, né? Nada mais é do que um colchão. Então, por exemplo, quando eu faço o planejamento dos meus projetos, o que eu digo para o cara da equipe não é o prazo que ele tem que entregar. Então, eu já incluo no planejamento do meu projeto o colchão. Obviamente, para os recursos que eu já sei que podem vir a atrasar, né? Tem gente que eu sei que eu dou o prazo para amanhã, o cara me entrega amanhã. Mas assim, a arte da gestão de projetos é você conhecer a tua equipe com um detalhe suficiente para você saber como é que você vai gerenciar aquilo lá. Então, tem certas pessoas que eu sei que eu posso botar na mão e no dia seguinte entrega. Então, na hora que eu faço meu planejamento, eu boto 2 dias para aquela pessoa entregar. Existe uma razão para projetos criativos tenderem a usar sempre as mesmas pessoas. Porque você vai trabalhar com quem você confia. Ou você vai trabalhar com quem você sabe que vai fazer aquele trabalho de uma forma excepcional. Que é uma coisa negativa, porque é muito difícil uma pessoa nova entrar, mas é uma coisa positiva, porque os teus projetos tendem a ser mais fáceis. E no meu planejamento eu sempre coloco um colchão. Sempre. Nem que seja assim, um dia. Porque aí você consegue dar aquela respirada se acontecer alguma coisa fora do planejado. A gente acabou de ver 5 formas diferentes de você gerenciar um projeto. Algumas são mais prescritivas, outras são mais flexíveis. Mas eu sempre procurei escolher a ferramenta que era mais apropriada para o projeto que eu estava tocando. Eu sempre busquei usar uma metodologia assim macro e assim componentes talvez das outras e chegar no final, né, com tudo que a gente se colocou na cabeça de fazer. O importante é que você consiga ter uma metodologia de controle do teu trabalho que te faça ir adiante. Tem que adaptar o método à necessidade do projeto e não o contrário. Vamos lá, como é que eu escolho essa bodega? O tipo de projeto, o tipo de setor, entender a dinâmica na qual você se insere.
Eu acho que você chegar com um bloquinho num ambiente artístico, eu acho que não vai funcionar. Mas talvez se você consiga visualmente mostrar para as pessoas o que elas precisam fazer, onde é que elas estão, funcione melhor. Então, assim, é entender isso. Qual é o método de gestão? Assim, como é que funciona a empresa? Todo mundo é informal, vai de chinelo, descalço para o trabalho? Ou a galera vai de terno e gravata? O camarada que tá pagando o projeto, ele quer relatório escrito toda semana? Você tem que se organizar para isso. Ah, não, para ele um WhatsApp áudio já funciona como relatório. Beleza. E o segundo elemento é entender quais são as necessidades do projeto. Eu tenho um monte de gente que está trabalhando remoto, cada um na sua casa, e eu preciso receber, entendeu, um produto no final de uma semana. Eu vou estruturar de uma forma. Todo mundo está no escritório junto? Vou estruturar de outra forma. Você tem pessoas super criativas e o cara do Excel? O cara do Excel, ele trabalha da mesma forma que o cara criativo? Sim, não, talvez. Eu continuo tendo que integrar essas duas pessoas dentro das atividades do projeto. Então, assim, essas são as duas variáveis mais importantes. Aonde é que eu estou e qual é a necessidade que o projeto tem em termos de gestão, né? Quando eu falo em termos de gestão, como é que eu faço para distribuir para as pessoas que precisam fazer coisas para mim, as coisas que elas têm que fazer dentro do prazo que elas precisam me entregar. E aí, assim, antes de escolher, responde essas perguntas. Como funciona o setor? Como funciona o cliente, ou a empresa, ou o artista, né? De repente você está fazendo uma coisa para um artista, para uma banda. Como funciona a equipe que vai entregar? Quem são as pessoas dessa equipe, né? Eu tenho um advogado, o contador, eu tenho o designer, eu tenho o técnico de som, eu tenho não sei o quê. Como é que funciona isso, né? De repente você vai ter que fazer comunicações diferentes para cada grupo de pessoas. A galera mais certinha precisa de um e-mail com uma especificação, a galera mais artística é suficiente um bate-papo na mesa de bar que ele vai entender direitinho o que ele tem que entregar para você. Quais são os maiores riscos? O que acontece se o pica das galáxias de design ou o desenhista que ia fazer a capa do seu álbum não quiser mais trabalhar? Qual é o meu plano B? Isso é um risco para o projeto? Ah, não, eu pego outro designer, tá tudo certo. Ah, não, tem que ser aquele designer, porque todo o projeto está construído em cima do conceito do cara. Bom, beleza, a gente tem que dar uma pensada nisso. Eu preciso documentar tudo? Eu preciso de um relatório de 150 páginas no final de cada semana, descrevendo exatamente o que aconteceu? Ou, né, eu posso fazer uma coisa mais flexível, um PowerPoint no final, né, com os resultados. É suficiente? Por quê? Se você tiver que produzir um relatório de 150 páginas toda semana, tu vai ter que ter alguém para fazer só isso. Assim, essas perguntas vocês têm que meio que fazer um brainstorm e entender o que vai rolar durante esse projeto. Vamos falar um pouquinho de ferramentas. Como a nossa amiga falou, gerencia um projeto todo em Excel e utilizando o WhatsApp. Não é um problema. Só que existem no mercado ferramentas que incorporam essas metodologias que eu mostrei para vocês lá atrás. Todas essas aqui, elas têm funcionalidades muito parecidas. Algumas são muito específicas. A NoteTracks, por exemplo, que eu não conhecia, ela é uma ferramenta de feedback para música, né, para composição. Independente de ferramenta que escolha, tem algumas coisas que têm que ser pensadas na hora que escolhe a ferramenta que for usada. Primeiro, ela tem que ser fácil de usar, ponto. Se o Excel é fácil de usar e todo mundo entende, use o Excel. Se o post-it é fácil de usar, todo mundo entende, usa o post-it. Se você olhou essas ferramentas todas e achou que, curti, legal, são bonitas, eu consigo usar, manda bala. Segunda coisa que uma ferramenta, se vocês forem usar uma ferramenta, tem que fazer é facilitar a colaboração. Então tem que ser fácil de ver quem está trabalhando em quê, tem que ser fácil de alocar tarefa, tem que ser fácil de mandar para a pessoa o que ela tem que fazer, tem que ser fácil de você mandar para ela os prazos que ela tem que cumprir. Se você tiver que clicar 50 vezes para fazer isso, não use a ferramenta. Ela tem que ser fácil de customizar. Não adianta você pegar um troço que tem um formato engessado, quando aquele formato não te atende. Você não vai usar aquele troço. Ferramenta é isso, gente. Ferramental, ela tem que facilitar a tua vida, não te irritar. Não gostei da cor, vou botar outra cor. Não, tem que botar o logo do cliente, porque o cliente quer o logo dele. Tudo isso tem que ser fácil de fazer, senão aquele troço não presta. Você tem que conseguir armazenar revisões e versões e aprovar essas versões, de preferência num único repositório. Então, basicamente, o ideal é que a tal da ferramenta ela tenha um local onde a pessoa veja o que ela tem que fazer, os detalhes que ela precisa para executar a tarefa
a versão do produto, do serviço, da apresentação que seja, para colocar lá, e o feedback das pessoas que tem que dar feedback. Tudo isso tem que ser no mesmo lugar. Compartilhamento. Tem que ser fácil de compartilhar com pessoas externas. Por quê? Porque muitas vezes o grupo de projeto, ele não necessariamente ele é compartilhado com o camarada que paga, ou com um especialista externo, ou com alguém que tem que validar alguma coisa. Tem que ser muito fácil você pegar aquele arquivo e mandar para o sujeito. E a última coisa que eu entendo, que é hoje em dia importante, é que você tenha integrações da própria ferramenta com outras ferramentas. Então você ter uma ferramenta que faz gestão de equipe, por exemplo, e você não consiga conversar com o calendário para marcar reunião, é muito chato. Então, idealmente, na hora que você marca uma reunião dentro da ferramenta, ela tem que já criar uma reunião dentro do Outlook, Google, o que seja, para facilitar aquela gestão. Aí vem aquela pergunta que não quer calar. Onde é que eu começo? Então, vamos falar, só relembrar um pouquinho as responsabilidades de um gestor de projetos. Eu entendo a função de gerente de projeto não necessariamente numa pessoa, mas muito mais num grupo de responsabilidades. Eu sempre busquei ter uma sombra. Eu sempre tenho uma pessoa comigo que sabe exatamente o que eu sei. Acompanha exatamente as coisas que eu acompanho, justamente para a coisa não parar. Eu acho que é um risco muito grande você colocar numa única pessoa a responsabilidade de entrega de um produto. A competência de gestor de projetos é uma competência mais estruturada, ela tem certas características, tem certas coisas que você precisa fazer se você está nessa posição. Você ter duas pessoas que trabalham contigo numa equipe, que olham essas coisas juntas, eu acho o melhor dos mundos. São basicamente 3 grandes responsabilidades que essa pessoa, né, ou essa função tem. Primeiro, planejamento e organização. Por quê? Porque alguém precisa ter um pouquinho de controle e fazer com que o projeto ele ande para frente. Senão a gente vai ficar num círculo vicioso, porque a música sempre pode ficar melhor, o quadro sempre pode ficar melhor, o site sempre pode ficar melhor. Alguém tem que bater o martelo e falar, olha, isso aqui a gente considera que está finalizado, vamos para a próxima etapa. Isso precisa acontecer. Então, essa função, né, esse planejamento e organização, ele olha para liderança, ou seja, você trabalhar com o cliente, né? Alguém tem que fazer o planejamento mínimo, nem que seja para dizer, olha, para a gente conseguir lançar o nosso site, a gente precisa de um conceito, a gente precisa de um designer, a gente precisa de um logo, a gente precisa, né? Então, essas tarefas todas, elas precisam ser organizadas por alguém. E elas precisam ser colocadas numa ordem minimamente inteligível. Não adianta eu sair, mandar para o cara do TI a programação do site se o cara do conceito não finalizou o trabalho dele. Não adianta, a coisa não casa, né? Se o cara do conceito está demorando 6 meses para entregar e você tem uma equipe de pessoas esperando para conseguir botar a coisa em ação, você tem um problema, né? Então, é fazer justamente essa gestão. A segunda coisa, eu diria que é o mais importante, é a comunicação. A gente já falou aqui inúmeros exemplos de como é que é importante comunicar, como é que a gente se comunica, como é que a gente faz para as pessoas terem ciência, como é que você faz para você fazer os feedbacks. Então, essa comunicação, ela é o papel fundamental de qualquer gestor de projetos. Comunicação com o cliente, comunicação com as equipes, comunicação com os especialistas, então para você resolver problemas que surjam para você, né, para o projeto andar adiante, e basicamente tradução desses elementos todos. Eu não consigo fazer. O que significa eu não consigo fazer? Significa que eu não tenho dinheiro suficiente para fazer? Significa que eu não sei fazer? Significa que eu não vou fazer? Então, assim, essa parte de comunicação e tradução do que está se falando é fundamental. E, obviamente, o monitoramento, né, que eu já falei. É importante que as atividades, elas andem para frente. Porque, em algum momento, a gente tem algo que a gente tem que entregar. Como é que eu, Andréia, começo a trabalhar os meus projetos? Bom, primeira coisa que eu faço é definir tarefas a serem realizadas e os marcos principais dentro dessas tarefas. O que são os marcos? Seria uma entrega fundamental para que o projeto possa andar, como, por exemplo, o logotipo do show, tá? Dando um exemplo. Sem o logotipo do show, eu não consigo fazer a parte gráfica, eu não consigo fazer banner, eu não consigo fazer backdrop, eu não consigo fazer convite, eu não consigo fazer nada. Na hora que eu faço isso, eu consigo definir mais ou menos as fases.
Então eu consigo definir que, por exemplo, aqui eu dei um exemplo, tá? É como se a fase de iniciação, que duraria 2, quase 3 meses. Eu só consigo fazer isso se eu fiz a lista das tarefas que têm que ser executadas. Eu não tenho como valorar tempo se eu não souber o que precisa ser feito. Eu não preciso saber nesse primeiro momento exatamente no segundo quanto vai durar, mas eu preciso ter uma noção de quanto vai durar. Feito isso, eu começo a trabalhar a equipe. Então, você, gerente de projeto, vocês, né? Aí cada um bota a sua fotinha aqui no meio, com as suas equipes, cada uma delas responsáveis por parte dessa entrega. Então, são os 2 primeiros passos que eu faço. O resto, aí, é detalhamento. Durante essas últimas 2 horas, a gente falou um pouquinho sobre por que um projeto criativo é diferente. A gente falou um pouquinho sobre os vários métodos que podem ser utilizados para fazer a gestão do projeto e como esses métodos precisam ser adequados ao setor e adequados ao tipo de projeto que vai ser executado. A gente falou um pouquinho sobre as responsabilidades do gerente de projeto. A gente falou muito rapidamente sobre as ferramentas, né? Como escolher a melhor ferramenta, como é que a gente tem que olhar para esse ferramental na hora de fazer a gestão. Mas o mais importante que eu quero que vocês tirem dessa nossa sessão, o elemento mais importante em todo projeto é o gerente do projeto. Por quê? Porque é esse o cara ou os caras que fazem o projeto ir para frente. Então, você ser idealista, você conhecer o business, ou seja, você vai ser um gerente de projeto muito melhor se você entende como funciona um projeto cultural. Se você entende como funciona um show, você vai conseguir gerenciar aquilo melhor, porque você já consegue antever todas as atividades que têm que ser realizadas. Motivacional, fundamental, porque vai chegar uma hora, às 3 horas da manhã, 3 dias antes do início, onde as pessoas vão surtar, cada uma vai para um lado. E se você nessa hora não tiver lá, tipo, galera, vamos embora, estamos chegando, vamos que vamos, a coisa tende a desabar. Gerenciar pessoas, cara, não tem jeito, é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Mas assim, se você não gostasse de trabalhar com isso, né, com umas pessoas diferentes, você não estaria fazendo um projeto criativo, né? Você estaria trabalhando talvez em outra atividade.